Boa tarde. Hoje é dia 12 de maio de 2020, são 15 horas. Estou aqui no escritório Oliveira e Patriota Advogados, onde eu sou um dos sócios. E minha intenção nesse vídeo é tentar, de forma simples, esclarecer informações jurídicas sobre o conteúdo do Decreto 49.017, editado pelo Governo do Estado de Pernambuco, que ontem, apesar de não expressamente declarar no seu texto, instituiu um lockdown, uma forma de lockdown, de bloqueio, nas cidades de Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. E como a leitura do decreto não é algo fácil para todas as pessoas, pela linguagem jurídica, para quem não é da área, nossa proposta aqui é trazer uma explicação fácil, em uma linguagem acessível aos nossos clientes, primeiramente, mas também para todos que tiverem acesso a esse vídeo, porque acaba que essa norma ela impacta a vida dos cidadãos de uma maneira geral aqui do Estado, Então a nossa intenção aqui, longe disso, não é fazer uma exegese do decreto ou tentar extrair de forma minuciosa, nem trazer um posicionamento pessoal sobre o ser certo ou errada a medida do Estado, mas sim trazer análises sobre os pontos relevantes que podem impactar nosso dia a dia e o dia a dia das empresas que estão em funcionamento e permanecerão em funcionamento, de forma que possamos tomar as devidas cautelas e atender às determinações do governo, as determinações dessa norma, como cidadãos, por obviamente estarmos submetidos a elas. Então, a intenção, a finalidade desse decreto, é de reduzir a circulação de pessoas nas ruas. A regra tem por um objetivo final isso aí. E as medidas restritivas que foram anteriormente adotadas e publicadas, elas vão permanecer em vigor, e esse decreto vem para intensificar essas medidas. Então, separei alguns pontos relevantes aqui para que todo mundo possa compreender a finalidade e em que atinge no dia a dia a regra contida nesse decreto, a sua vida ou a atividade da sua empresa. Primeiro ponto que colocamos aqui, vou seguir aí a sequência do que está lá no decreto, é a obrigatoriedade do uso das máscaras. Então, a partir do dia 16, próximo sábado, em todo o território do estado de Pernambuco, não somente nas cidades, nas 5 cidades onde foi aplicada uma restrição maior de circulação em todo o estado, em tempo integral, a partir do momento que você deixa a sua residência, o uso da máscara ele é obrigatório, seja em ambiente público, na rua, ou em ambiente privado, ainda que dentro do seu ambiente de trabalho. Então, o uso da máscara ele não é mais opcional, ele passa a ser compulsório. E essa legislação, esse decreto no artigo 12, fala inclusive que o desrespeito de normas contidas nesse decreto pode ser considerado como crime de desobediência ou crime contra a saúde pública, e isso é punível pela legislação penal. Então é muito importante ter o cuidado de cumprir à risca todos esses procedimentos. Outro ponto relevante em relação a essa questão é que os responsáveis por cada unidade, cada empresa ou atividade que está autorizada a funcionar deve fornecer e exigir o uso dessas máscaras. Então, nossa orientação inicial, primeiramente para as empresas, é que todos responsáveis por empresas que estão em funcionamento permitido formalizem com a sua equipe a entrega dessas máscaras e a obrigatoriedade do uso dessas máscaras. Então, é importante, de repente, colher as assinaturas do fornecimento desse EPI,
ainda que seja uma máscara artesanal, a lei é expressa de permitir isso, mas que eles estão recebendo aquilo e que, por determinação legal, eles precisam fazer uso daquele equipamento em tempo integral, certo? Segundo ponto importante, só fechando em relação a esse primeiro ponto, quem não está submetido a essa regra, então ao longo do decreto existem algumas regras e algumas exceções. Profissionais de saúde, da segurança pública e outros em que haja norma técnica específica sobre o uso de equipamentos de proteção, em especial a questão das máscaras. Ponto 2. Controle de circulação de veículos e de pessoas. A partir de 16 até o dia 31 de maio, que é a vigência inicial desse decreto, a entrada, saída e circulação de veículos e pessoas. Então, percebam que a regra ela se refere à entrada e saída e circulação de veículos e de pessoas nos municípios de Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. Vai ficar restrito. Então, a regra não pode circular nem transitar entrando ou saindo dessas cidades ou dentro delas, seja de veículo ou no veículo, né, ou a pé. Isso é a regra. Existem exceções a essa regra? Sim. Quais são as exceções? Atendimento de necessidades de aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos de higiene. Então, você pode sair da sua residência para adquirir itens dessa natureza, para atender, ser submetido a um atendimento ou um socorro de emergência médicos, para utilização de serviços bancários ou aqueles que são empregados de instituições financeiras também vão poder sair, para ir ao aeroporto ou a terminais rodoviários e também para desempenho de funções de serviços essenciais. Então, as pessoas que trabalham em algum serviço que é considerado essencial e isso está dentro de um rol taxativo no próprio decreto, é um anexo do decreto e eu posso disponibilizar esse arquivo aqui para vocês de forma separada, vou encaminhar junto com esse vídeo. Podem se locomover na cidade, desde que seja para o trabalho ou no retorno à sua residência. Então, repetindo, atendimento de necessidades essenciais, que seja aquisição de gêneros alimentícios, medicamentos, produtos de higiene, ração para animal também, atendimento ou socorro médico, serviços bancários, tanto para quem vai se utilizar dos serviços bancários como aqueles que trabalham nas instituições financeiras, para ir ao aeroporto ou vir do aeroporto, obviamente, e terminais rodoviários, e quem é empregado de alguma das atividades que está autorizada a funcionar vai poder se locomover indo para o trabalho e voltando do trabalho para a sua residência. Esses deslocamentos, por exemplo, uma aquisição de alimento, ele pode ser tanto para a própria pessoa que está se deslocando, como também para atender uma necessidade de uma pessoa que precise de apoio e que não tem condição de fazer. Então, um vizinho idoso que não pode sair, por ser de um grupo de risco, a pessoa pode se prontificar a prestar essa ajuda e adquirir gêneros alimentícios ou um remédio, por exemplo, para aquela pessoa, ou fazer para si mesmo. Então, essa saída estaria autorizada. Se precisar adquirir qualquer desses itens para abastecimento, não é obrigatório, mas de preferência, o decreto é claro nesse ponto, é recomendado que isso seja feito em locais próximos à sua residência. Os veículos particulares só podem transportar, nessas ocasiões que a saída será permitida,
até no máximo 3 pessoas, inclusive o motorista. Então, contando com o motorista, no máximo 3 pessoas dentro do carro. A regra é essa, a exceção se dá em caso de emergência médica ou de veículos de transporte coletivo de pessoas. Uso de ônibus, táxi e transporte por aplicativo como Uber, por exemplo, é apenas para quem estiver fora de sua residência por algum dos motivos permitidos. Então, pode sair de carro e pode sair de ônibus ou de táxi ou de Uber ou a pé em ocasiões em que haja permissão, de acordo com aquilo que a gente já falou aqui, certo? O mototáxi, que já estava suspenso, continua suspenso, então não pode funcionar mototáxi. Sobre rodízio de veículos, de forma bem objetiva, os veículos a partir do dia 16 que tem o último número da placa par poderão circular em dias pares. Os veículos que têm o último número da placa ímpar poderão circular em dias ímpares. O rodízio ele é obrigatório todos os dias da semana, qualquer horário. Então não há restrição de horário nem de dias de semana, do dia 16 ao dia 31. Onde é que vai funcionar esse rodízio? E essa obrigatoriedade de cumprir essa regra dos dias das placas dos carros? Nas 5 cidades, nos 5 municípios que estão abrangidos pelo decreto. Repetindo, Recife, Olinda, Jaboatão, São Lourenço da Mata e Camaragibe. Um esclarecimento importante: o rodízio de veículos é apenas um dos critérios de restrição à circulação de pessoas, mas isso não autoriza a pessoa a sair de casa de táxi ou de ônibus ou de Uber ou mesmo a pé, se não for numa das ocasiões em que está autorizada a saída, como já falamos, para adquirir gêneros alimentícios ou para ir desempenhar uma atividade essencial, considerada permitida dentro das atividades permitidas de funcionar. Então, a pessoa que vai se deslocar para o trabalho, que é autorizado por lei, pode sair de casa e só vai poder utilizar o seu veículo, ainda que trabalhe em uma dessas atividades ou vá adquirir gêneros alimentícios ou produtos de higiene, nos dias em que o seu veículo puder circular. Então não é porque a pessoa trabalha numa atividade considerada essencial que vai poder utilizar o seu veículo todos os dias. Então, pode sair de casa de carro? A pergunta. Primeiro critério, é o dia da placa permitido circular, que é permitido circular. Segundo, eu vou fazer uma das atividades permitidas, seja adquirir gêneros alimentícios ou ir para o trabalho, se a empresa que eu presto serviço, que eu sou colaborador, ela está dentro das atividades permitidas, consideradas essenciais. Se eu atendo aos 2 critérios, então a resposta é sim. Se um dos critérios eu não atendi, então eu não vou poder sair com o meu veículo de casa. Não se pode mais sair de casa com a família para dar um passeio de carro, ainda que não vá circular a pé na rua ou ir para algum estabelecimento. A regra agora é mais restritiva, porque algumas pessoas vinham fazendo isso anteriormente, isso não mais será permitido. Não é mais permitido fazer passeios a pé, nem mesmo praticar exercícios físicos na rua, porque isso não está enquadrado dentro das atividades, das permissões para sair de casa. As saídas a pé por transporte público ou privado estão restritas ao atendimento das necessidades, de acordo com aquilo que já colocamos aqui. Bom, finalizando em relação ao rodízio, quais são os veículos que não estão submetidos ao rodízio? Qualquer veículo que esteja transportando alguém para um socorro médico. Então, se for para prestar socorro a uma pessoa, ainda que não seja a placa permitida de circular naquele dia, você pode usar o veículo,
para prestar esse socorro. Profissionais de saúde, segurança pública e imprensa podem circular com seus veículos quaisquer dias da semana, desde que para o exercício das suas funções. Veículos utilizados pelos servidores públicos que prestam serviço essencial e presencial. Veículos utilizados na prestação de socorro, incêndio e salvamento, fiscalização, operação de trânsito e ambulâncias. Esses também têm livre circulação. Veículos utilizados para abastecimento e distribuição de água, gás, saneamento, coleta de lixo, energia, telecomunicações e internet, desde que estejam devidamente sinalizados com características que demonstrem uma dessas atividades. Ônibus e táxis também circulam quaisquer dias da semana sem restrição. Vale a pena destacar aqui que os motoristas de aplicativo eles vão precisar respeitar o rodízio. Guinchos, veículos de reboque, controle de trânsito também circulam livremente. Motocicletas destinadas a entregas a domicílio. Então, os motoboys que fazem delivery terão circulação livre quaisquer dias também da semana, quaisquer dia do mês, até do dia 16 ao dia 31, né? E a nossa sugestão, né, para as empresas que fazem esse tipo de serviço de entrega, é que os seus profissionais, aqueles que fazem entregas para seus estabelecimentos, estejam sempre portando seus caixotes para caracterizar o desempenho de suas funções, ainda que eles estejam a caminho de casa no final do expediente ou vindo de casa para o trabalho, né? Se as empresas têm o hábito de armazenar esses caixotes no estabelecimento para que os funcionários, seus empregados, peguem os seus caixotes quando cheguem ao trabalho, talvez seja interessante que eles possam ir para casa e trazer de casa esse caixote, assim usando como referência essa questão dos outros serviços de fornecimento de água, de gás, etc., para que caracterize que ele desempenha aquela função e iniba, né, diminua ao menos uma fiscalização desnecessária que vai interromper aí a prestação do serviço ou retardar. Veículos de serviços funerários também circulam livremente, veículos de uso oficial da União dos Estados e Municípios e veículos utilizados pelos membros do Poder, Ministério Público e Tribunal de Contas também no exercício das suas funções. Também estão liberados, estão fora do rodízio, transporte de combustível, veículo de transporte de combustível, de material hospitalar e farmacêutico, veículos de transporte de valores e de produtos alimentares, veículos destinados à manutenção de elevadores que estão autorizados à prestação do serviço e pessoas que trabalham em instituições financeiras que estão pagando benefícios emergenciais. Então, não são todos os empregados de instituições financeiras que podem circular livremente, mas são aqueles que estão vinculados a uma instituição financeira que está fazendo pagamento, né, de serviços, de benefícios emergenciais nos programas do governo. Sobre o funcionamento das atividades autorizadas e consideradas serviços essenciais. Os estabelecimentos públicos e privados que exercem as atividades essenciais, que estão discriminados nessa lei, como eu falei, né? Vou fazer um arquivo aqui próprio com um rol desses serviços, são obrigados a manter distância entre os seus colaboradores mínima de 1 metro e também, no caso de supermercados e outros que estão fazendo atendimento aberto ao público, estabelecer esse critério e determinar a utilização de máscaras. Os supermercados
e mercados nessas 5 cidades abrangidas pelo decreto que está restringindo, né, instituindo esse lockdown, vão precisar fechar 2/3 dos seus estacionamentos e restringir a entrada do público a 50% da capacidade máxima daquele estabelecimento, sempre disponibilizando álcool em gel na entrada das lojas e também nos caixas. Terceiro ponto, fiscalização. Eu vou focar aqui a nossa análise em relação aos estabelecimentos privados, ok? E nos procedimentos tanto para as empresas como para os empregados de uma maneira geral. O decreto tem um anexo 2, que já vem com um modelo de declaração de atividade essencial, que ele deverá ser preenchido por todas as empresas que estão dentro dessas atividades permitidas a manter o funcionamento. Então, para que se entenda como vai funcionar isso, né? Cada empregado deve receber uma declaração, que é esse anexo, o modelo previsto no decreto, que vai ser preenchido com as informações da empresa, com o nome da empresa, endereço, CNPJ, os dados do representante legal também, onde consta uma declaração de que aquela empresa se enquadra em uma das atividades essenciais previstas no decreto, e também consta os dados do empregado, com nome completo, RG, CPF, endereço e a função. E esse documento declara que aquele empregado precisa se locomover da sua residência até o seu ambiente de trabalho e voltar para a sua residência, obviamente, após a prestação do seu trabalho, para desenvolver serviço essencial, para que não se interrompa aquela atividade que já foi considerada pelo próprio decreto como essencial. Então, esse documento contém essas informações e ele segue, assinado pelo representante legal da empresa, e deve constar, muito importante essa informação, também o telefone de contato para que, em eventual fiscalização, as autoridades que estejam realizando a fiscalização, elas possam contactar o representante legal da empresa para fins de ratificar as informações que estão ali, né, e conferir se aquilo ali de fato é um documento que tem validade. Então, é importantíssimo que se utilize esse modelo do anexo do decreto para que se cumpram aquelas exigências. Pode acrescentar alguma informação que seja relevante, não tem problema, mas ter no mínimo essas informações constantes no anexo do decreto e colocar o telefone ali do representante legal da empresa para que, em caso de necessidade, possa haver o contato com ele. Outra informação bem importante: o empregado precisa estar de posse desse documento sempre que sair da sua casa para o trabalho e voltar do trabalho para a sua casa. Isso é um documento que vai autorizar a sua circulação na cidade, ou seja, voltamos ali ao início do que falamos. A regra é a restrição de circulação. Não se pode sair sem que seja por um dos motivos permitidos no decreto. Para sair de casa, eu preciso estar cobertado com alguma das hipóteses que me permitam circular. Uma das hipóteses é prestar o serviço, ser um trabalhador de uma empresa considerada atividade essencial. E eu vou provar isso através dessa declaração que estará de posse da minha posse como empregado dessa empresa, junto com o meu documento de identificação, para que a autoridade fiscalizadora possa constatar a veracidade do documento e que eu sou aquela pessoa que está discriminada naquele documento. Todos envolvidos nessa atividade essencial, então, devem sempre estar com esse documento em mãos. Essa é a regra. Quem não está submetido a essa regra? Profissionais de saúde, de segurança pública e da imprensa,
no exercício das suas atividades, que possam apresentar um documento de conselho ou do órgão de registro que comprovem o exercício daquela atividade, certo? Ponto 4. Procedimento para a circulação de pessoas. As pessoas que precisem sair de casa dentro de uma dessas hipóteses que nós já levantamos aqui, seja para adquirir bens ou produtos essenciais, deverão portar um documento de identidade e um comprovante de residência ou outro documento que justifique sua origem e destino. Por que a pessoa está se deslocando? Então ela vai mostrar, quando precisar sair e for alvo de uma fiscalização de algum órgão fiscalizador público, que ela está saindo de preferência para adquirir itens num local próximo à sua residência. Ela vai comprovar isso através de um comprovante de residência. Vão ser instituídos meios de fiscalização através de blitz, de videomonitoramento, para que esses controles, através do órgão de segurança pública e também, por exemplo, da vigilância sanitária em relação ao cumprimento dessas determinações de higienização, utilização de máscara, respeito das determinações dos órgãos sanitários, estejam sendo cumpridos. O descumprimento dessas regras que estão contidas nesse decreto, como já falamos antes aqui, ele pode ser considerado como crime contra a saúde pública e crime de desobediência a uma ordem, a uma determinação de autoridade pública. Bom, finalizando aqui, o Supremo Tribunal Federal, em abril, considerou que os estados e os municípios tenham autonomia para regulamentar situações como essas previstas nesse decreto. Então, é importante, ainda que haja um conflito de normas federais, como aconteceu com a medida provisória, que abrangia essas atividades essenciais, o que a gente vai usar como referência no nosso estado aqui em Pernambuco será o decreto e outras regras que venham, e o próprio decreto fala sobre isso, algumas regras mais restritivas que venham a limitar ainda mais são aplicáveis. Regras mais abrangentes não terão força sobre essa regra aqui. Essas normas, como já foi falado aqui, iniciam-se a vigência a partir do dia 16 de maio e vão até o dia 31 de maio e podem ser eventualmente prorrogadas, como já vimos em outros casos de outros decretos do nosso estado. Bom, encerramos aqui agradecendo a todos que assistiram o vídeo até o final e com a expectativa de que esse vídeo seja útil e esclareça dúvidas a respeito dessas novas regras que estaremos submetidos a partir do dia 16, especialmente nas cidades de Recife, Olinda, Camaragibe, São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes. É muito importante que todos sejam empresários das atividades essenciais, colaboradores dessas empresas ou ainda os cidadãos que precisem ir ao supermercado ou a uma farmácia, estejam atentos a essas regras para que o processo de fiscalização seja tranquilo quando acontecer e quando eventualmente cada pessoa for submetida a isso. O momento é difícil por uma pandemia, as restrições aumentaram, as dificuldades de circulação, de vida normal estão mais restritas e é bem importante que essas medidas que caibam a cada uma das pessoas envolvidas nesse processo sejam cuidadas com zelo para que os órgãos de fiscalização, as autoridades da segurança pública, da vigilância sanitária possam trabalhar com harmonia e estar cuidando dos cidadãos e não precisando reprimir atitudes que sejam desrespeitosas à lei. Então, nossa intenção, na verdade, é de deixar claro, talvez um texto que não seja tão fácil de ler para todos,
para que todos que tenham acesso a esse conteúdo que estamos compartilhando aqui possam saber o seu papel nesse processo. Para facilitar, vamos compartilhar aqui o anexo das atividades permitidas que estão autorizadas ao funcionamento, consideradas essenciais, e também um arquivo editável em Word para que as empresas possam fazer essas declarações que falamos aqui para os seus empregados, de forma que eles possam portar esse documento e circular. Então a gente vai disponibilizar isso aqui para vocês junto com o vídeo, com a intenção de fato de ajudar. Uma boa tarde a todos e esperamos que em breve tenhamos boas notícias sobre melhoras nessa situação no nosso estado, nossa cidade, nosso país. Um grande abraço.